Are you ready? On day one, we will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. Há muito que o vírus circulava entre nós. Who is going to pay for the wall? Os sintomas foram sendo ignorados, tolerados. Fomos aprendendo a viver com o cansaço, o desconforto, a falta de ar. No country should assume it won't get cases. This virus does not respect borders. Uma democracia não adoece da noite para o dia. Mas talvez tenhamos tido medo de ver o que se passava. 3 of the worst hit states, that's California, Texas, and Florida, have each recorded their highest daily death tolls yet. When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please. Os Estados Unidos, farol da democracia liberal, foram-se perdendo pelo caminho. Na União Europeia, em 2019, a Hungria tornou-se o primeiro Estado não democrático. We want Hong Kong democracy now. Venezuela no está sola. El único que está solo está trincherado en Miraflores. Antes do mundo começar a travar liberdades em nome da pandemia, já havia oficialmente mais autocracias do que democracias no planeta. Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência. Não é uma interrupção da democracia. É a democracia a tentar impedir uma interrupção irreparável na vida das pessoas. Uma democracia não adoece da noite para o dia. Mas uma manhã acordamos e não sabemos como voltar atrás. Czas kluczowych wyborczych decyzji zbliża się wielkimi krokami. Walka o głosy Polaków trwa. Ostatnie tygodnie były niezwykle intensywne. Na spotkania z prezydentem przychodziły tłumy wyborców, a kilkadziesiąt tysięcy osób przystąpiło już do społecznych komitetów poparcia Andrzeja Dudy. Maciej Sawicki. Miasta, gminy i wsie, miliony ludzi, mnóstwo ważnych tematów i jeden wspólny cel. Ja kandyduję po to, żeby nikt nas o 5 lat nie cofnął. Was hugging people in the streets, greeting everyone. You helped me so much. How did you survive? The president asks. Yeah, we managed, but it was only because of you. Quem quer mudar um regime sabe que é necessário controlar os meios de comunicação. Esta reportagem da televisão pública polaca é o novo normal. Darmowe leki dla seniorów. This is happening during news, like news. Evening news, right? You so should this is have propaganda during news. Yeah. It's not about informing, not being objective, not being plural. The evening news are only showing the way, like the government agenda. Até hoje, continuam os protestos contra a tomada da televisão pública polaca após a mudança de governo
em 2015. Foi uma das primeiras medidas do Partido Conservador Lei e Justiça, mais conhecido por PiS. Os jornalistas foram despedidos e substituídos por outros associados à ideologia autoritária do PiS, o mesmo partido do atual presidente Andrzej Duda. I've been always writing some stuff in culture, writing about books, literature, movies, and so on. I don't know, it's just like so much is happening. It's so worrying for me. I just felt that I have to do something about it and to use my knowledge and my time to make things better. Reagindo aos avanços totalitários, um grupo de jornalistas criou o Oko Press, um site de verificação de factos para desmentir propaganda veiculada pelo Partido Conservador Polaco. Started in 2016. It was a few months after Law and Justice took over, and they did what all the populists all over the world are doing. They were telling lies, they were creating their own narrative. We and a lot of journalists in Poland had this idea that we need something more than just the journalists we knew, that we should focus on fact-checking, investigations. We investigate the government and the ruling party, but also church pedophilia, all those topics that are really important right now in Poland. Depois da reeleição em 2019, o PiS anunciou a intenção de criar uma nova ordem para os meios de comunicação, defendendo um maior controle dos jornalistas. They call it the Polonization of media. What they are saying is that if you have the foreign owner, it means you're pushing a foreigner propaganda and you're not working for Polish people, and all those other guys are actually spies, agents. They would call it like that. Está em curso a nacionalização da estrutura mediática. As empresas privadas são desencorajadas pelo governo a comprar publicidade nos meios ligados à oposição. O Oko Press sobrevive dos donativos de leitores e bolsas internacionais. We are the enemy. Mainstream media are the enemy. The liberal media are the enemy. It's just like what Trump says. For them, it's like fake news media. And what they're displaying every day in the news, you see what it is. It tells it itself. Scare. Yeah, it's scary. Yeah, it's scary. Scary. Yeah. Desde 2015, a Polónia caiu do 18º para o 64º lugar num índice que classifica a liberdade de imprensa em 180 países. E em 2020, a Polónia seguiu o caminho da Hungria e perdeu o estatuto de democracia plena. Apesar dos avisos, a União Europeia não tomou qualquer medida. Aqueles que pensassem que seria sobre os ombros da comunicação social que repousava essa responsabilidade de defender a democracia, eu penso que estamos a ter um erro de percepção e estamos a exigir à imprensa aquilo que ela não pode, efetivamente, dar. O que a imprensa e a comunicação social devem continuar a fazer é criar o tal espaço público onde a divergência, o pluralismo possam, com regras, ser manifestados. A novidade que é introduzida pelos novos meios, nomeadamente pelas redes sociais, é que corremos o risco de estar a transformar o pluralismo, que é um valor essencial da democracia, na fragmentação, que é um dos inimigos da democracia. I will go to Parliament and propose that the British people decide our future in Europe. The choice is in your hands. As campanhas do Brexit e de Donald Trump encontraram nas redes sociais um terreno fértil para a proliferação de desinformação, mensagens de ódio
e promessas populistas. Take back control. Take back control. Take back control for our country. Antes destes fenómenos políticos, o mundo ocidental desvalorizava o populismo, considerando-o excentricidades próprias de países menos desenvolvidos. Pero sigo siendo el rey. If the Greeks are not able to defend their own borders, let the other countries of the European Union to defend the Greece border. The dictator is coming. Dictator. Após o resultado do referendo no Reino Unido e a eleição de Donald Trump, houve uma mudança radical naquilo que aceitamos como normal no espaço político e mediático. Stanno arrivando quelli che sono usciti di galera e siccome fare il delinquente in Tunisia o in Marocco è pericoloso, vengono a fare i delinquenti in Italia. Aqueles que ainda não tinham compreendido têm vindo a perceber que afinal o vírus populista não se continha facilmente. Muitos já haviam sido infectados. Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou terminar talvez com uma frase que pode vir a ser considerada uma frase racista. Talvez a mais racista aqui dentro dita alguma vez, mas desafio-os a mostrarem-me o contrário. Digam um distrito onde não existam problemas com a comunidade cigana. Entretanto, já exportaste, mas já. Pois, para nós verificarmos. Está bem. Gustavo, estás a fazer o André Ventura? Sim, é sobre um post dentro de um desses grupos de apoio ao Chega e ao Ventura, e então apresentam isto como uma lei da porta aberta à entrada em Portugal de redes mafiosas de imigrantes, e também se diz que a diretora-geral do CEF na altura foi demitida porque previu esta catástrofe. Antes de fazer o polígrafo, era editor de política nacional e internacional da revista Sábado, e nessa qualidade acompanhei de forma muito próxima as eleições americanas que elegeram Donald Trump. E nessa eleição surgiu um fenómeno que, não sendo novo, irrompeu com uma vivacidade e uma energia brutal, porque Donald Trump, enfim, é um profissional da mentira. E os jornais de fact-checking basicamente identificavam uma média de 40 mentiras, às vezes por dia, que Donald Trump dizia durante a campanha. Quando o polígrafo se integrou há 2 anos na International Fact-Checking Network, a organização contava com cerca de 40 projetos membros. Hoje são quase 100. Há uma parte das publicações que verificamos que vem de denúncias nesta plataforma de Facebook com quem nós temos um protocolo, e depois outra parte vem desta monitorização que eu faço e outros fazem de uma série de grupos que eu identifiquei como possíveis difusores de desinformação. Neste caso em específico, vem de um grupo de apoio ao André Ventura, o líder do Chega, que depois partilha também coisas de outros grupos. Aquilo funciona muito em rede, porque às vezes são sequências de conteúdos iguais e com horas iguais em vários grupos, e isso também demonstra alguma organização. Temos acesso a uma série de ferramentas que medem o alcance das mensagens publicadas por grupos ou por páginas individuais no Facebook, e é impressionante porque, em primeiro lugar, em todas as pesquisas, qualquer que seja o critério de pesquisa aplicado, são sempre publicações ou do Chega, da página oficial, ou então de páginas próximas do Chega e das suas ideias. O principal desafio neste tipo de conteúdo é dar o máximo de informação em contexto possível, desde logo consultando a lei. A principal alteração foi então a permissão de entrada de imigrantes com promessa de contrato de trabalho, que é uma coisa relativamente comum noutros países, até com grandes restrições à imigração, portanto não parece ter sido uma porta aberta à imigração. Mais do que dizer que isto é falso ou verdadeiro, é falso, de acordo com os dados que eu já consegui encontrar. E o principal desafio neste tipo de conteúdo é desconstruir a mensagem.
a solução para combater de forma muito ativa o fenómeno da desinformação passa, por um lado, pelo desenvolvimento de ferramentas técnicas avançadas na área da inteligência artificial e, por outro lado, apostar claramente na literacia digital. Ensinar às crianças e aos jovens e aos adultos e aos idosos, que são grandes utilizadores das redes sociais também, que o ato da partilha tem que ser um ato responsável. Em cada cidadão deve existir um fact-checker em que as pessoas pedagogicamente possam dizer a um promotor de desinformação: isso é incorreto, devias corrigir ou não devias partilhar isto. No dia em que nós chegarmos a esse ponto, eu serei um cidadão feliz. No meu caso, eu falei, né? Se pegasse o Covid, não sentiria quase nada. É o que eu falei. Então, o pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Pode parecer impossível chegar a um ponto em que cada cidadão questiona o que vê, ouve e lê. Mas se não tentarmos, as consequências poderão ser inimagináveis. A segunda década do século XXI ofereceu o fenómeno do populismo. Foi sentido na sequência da crise do euro e depois tornou-se absolutamente visível durante os 4 anos da presidência Trump. O populismo é apenas um estado transitório, não é? O populismo, das duas uma, ou fracassa e a democracia sobrevive, o populismo só se estabiliza através do autoritarismo. Os nazis também eram, em grande parte, populistas, só que tiveram sucesso. E o resultado foi aquilo que nós sabemos, não é? Os polacos assinalam a restauração da independência após a Primeira Guerra Mundial. Para alguns, a data é uma forma de celebrar o fim de séculos de guerras e ocupação. Para outros, tornou-se desculpa para defender uma nação pura, de sangue limpo e desejar a morte aos inimigos da pátria. Desde 2011, a extrema-direita aproveita este dia para organizar uma marcha que reúne apoiantes de grupos neofascistas e neonazis. Sinto um nó no estômago. Queria estar em muitos locais, mas não aqui. If you don't wake up, if you don't act now, all of you, every day of the year, in 20 years, everyone will be Antifa in here. You can see all kind of people here. Zupełnie przeciwnego. Stać was na to. Even families. Prawdziwych mężczyzn. Stać na with to, kids and... żeby zapanować nad własnymi rządzami. Dominica está a cobrir a marcha para o Woco Press. É uma ajuda essencial para compreender os discursos. Nie chcemy, my Polacy, nie chcemy mieć dzieci. Umrzemy przez... Musimy zrobić tak, jak mówi Chrystus, zaprzeć się siebie i wziąć krzyż na własne plecy. Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg! Os organizadores da Marcha e da Independência acreditam estar numa cruzada para proteger os cristãos brancos da ameaça liberal, feminista, LGBT
e islâmica. Ja nie jestem za tym, żeby przyjmować uchodźców, bo robią dużo złego. Gwałcą, biją, mordują, wie pani. My jesteśmy Polacy i za tym jestem, tak. Nie bijemy i nie gwałcimy. Tak, i znaczy ja szanuję wszystkich ludzi, tak? Wie pani, o co chodzi, szanuję wszystko i wszystkich, ale no za uchodźcami nie jestem. Bo robią dużo złych rzeczy. Pan popiera antyfaszystów? A linha oficial do PIS não abraçou logo a ideologia católica mais radical. Mas o partido sabe que não pode passar sem os eleitores mais conservadores e tem vindo a absorver posições mais extremas. A normalização do discurso radical explica o ar de impunidade destes manifestantes que exibem ódio e agressividade como um direito natural. A tensão entre manifestantes e polícia vai crescendo. E de repente, o inevitável acontece. Imagine that immigration is not the country, but your home. And somebody's coming to your home without the invitation. He's coming with the chimney, with the window, and the basement. And saying, look, now, feed me, give me money, take the cross from the wall. Is this normal? No. The guests have to be invited. If they are not invited, we see it as an attack. Do you believe that all these people share the same values than you? Well, I think most of them, they completely share this with me. European Union, yes, but only when you talk about the economy, freedoms, and so on. But if you try to implement your ideas into our country, no, we didn't accept that. I didn't vote for that. Não sei se será fácil voltar atrás quando se caminha sobre um terreno armadilhado, contaminado. Mas sei que muitos desvalorizam este cenário que me enche de medo. Da Polónia, um aviso para todos nós: nenhuma democracia é imune. Em 2000 tivemos o partido de Haider, não é? O partido da extrema-direita austríaca, que foi ostracizado. 14 dos 15 países da União Europeia na altura isolaram a Áustria e hoje em dia nós temos, de facto, a Hungria, temos a Polónia e outros países com problemas semelhantes de desqualificação democrática, e não é por falta de base legal que esses países não são chamados à responsabilidade. É porque a União Europeia no seu conjunto está com tantos problemas, com tantas dificuldades, que têm muito receio de, com uma resposta vigorosa, criarem uma tempestade que depois acabam por não conseguir controlar. Na Atenas da Grécia Antiga, a democracia era o governo da cidade pelos cidadãos. Os assuntos eram votados pelos cerca de 20% de habitantes que tinham estatuto de cidadão. Em vez de elegerem representantes, milhares de homens podiam participar em assembleias no espaço público e decidir sobre políticas que os afetavam.
Era uma democracia limitada e imperfeita, mas direta, vivida nas ruas. A Polícia de Segurança Pública apela a todos os cidadãos que permaneçam no domicílio e cumpram as limitações impostas que visam salvaguardar o bem comum. Não sei se a solução é abandonar o sistema representativo e regressar a uma democracia direta. Mas sei que nos afastamos demasiado das decisões que nos afetam. A verdade é que, muito antes da pandemia, as nossas ruas já estavam cheias de indiferença. O sistema incentiva muito a participação num modelo de democracia representativa, em que nós vamos votar de 4 em 4 anos. E esse é um modus operandi que é muito difícil de aceitar para os jovens. Querem um impacto mais imediato. Se durante 4 anos não é pedido aos jovens que se interessem, que intervenham, que tenham mais conhecimento sobre os temas, é difícil depois, quando chega a altura das eleições, dizer: olha, venham aqui votar e deixar o vosso voto, e aí é que está a valia da vossa participação. O meu nome é Bernardo Gonçalves, fui eu que comecei esta plataforma MyPolis e, portanto, tenho estado focado nos últimos tempos em trabalhar para os jovens e os cidadãos e as cidadãs no geral terem uma forma mais direta de chegar aos representantes políticos e terem uma forma de participar. Partindo do conceito da polis da Grécia Antiga, achei que fazia sentido experimentar criar uma nova polis em que os millennials e a geração Z participassem através dos seus telemóveis e conseguissem dar um contributo para a comunidade através de um canal digital e de uma forma simples e divertida. A MyPolis é uma plataforma digital onde qualquer cidadão pode apresentar uma proposta para o seu município. O objetivo é certificar que as propostas são analisadas por decisores políticos do município em questão. Após a análise, a MyPolis cria assembleias digitais onde cidadãos e políticos discutem sobre a concretização dos projetos. Algo que na nossa curva de aprendizagem nos apercebemos é que é muito importante a relação entre quem propõe e o seu representante político. Nessa necessidade há muita vontade por parte dos jovens de ajudar a Câmara e... Pomos um presidente ou uma presidente de Câmara ou alguém da equipa do Executivo a falar com 50, 100, 200 jovens e o que acontece nesses momentos é mágico porque é quando nós conseguimos que exista um comprometimento de parte a parte a tornar aquilo realidade. A vossa proposta é muito bem-vinda. As pessoas individuais são os nossos mensageiros. O movimento associativo são também os nossos mensageiros. São eles que nos dizem o que é que na realidade nós podemos melhorar. Isto é a grande verdade. Fui acompanhado, fui ouvido. Eu não sei tudo, não posso estar em todo o lado. A Sra. Presidente também não, o resto do Executivo também não. Portanto, sem dúvida que temos que ter a participação dos individuais. Bom, um dos problemas que existe em Portimão, ou uma coisa que falta, são acessibilidades. Depois, o site do município é inacessível. Para chegarmos a algum lado temos que levar retroescavador para conseguir chegar lá ao fundo. Para além das assembleias online, a MyPolis aposta também em reuniões presenciais. Momentos de partilha que servem tanto para apresentar o projeto a associações locais, como para mostrar aos membros da comunidade resultados das iniciativas executadas. Ok. E mais? Equipa do meio. Boa tarde. O problema que nós elencámos foi que não havia espaços de estudo em Portimão que tivessem um horário alargado, porque muitos alunos da nossa escola saem às 6, às 7 e depois não têm um espaço onde estudar. E felizmente, e para o nosso sagrado, essa proposta foi implementada. Temos agora a funcionar da Biblioteca Municipal de Portimão até às 10 da noite o espaço para alunos. A MyPolis vem-nos facilitar a comunicação com os jovens, trazê-los para uma cidadania mais ativa e uma participação na cidade, projetos inovadores, uma forma de os trazer para a decisão. Quando nós vemos o nosso trabalho, as nossas propostas a acontecer, ficamos com se calhar isto funciona mesmo, se calhar devíamos fazer mais propostas. Se calhar... Atualmente, a MyPolis tem parcerias com 10 municípios em todo o território português. Das cerca de 1.200 propostas apresentadas na plataforma, mais de 70 já foram concretizadas. Acho que os jovens se mobilizam sobretudo por causas hoje em dia.
querem trazer mudança e resolver os problemas da sua comunidade e, portanto, eu acho que é essencial que o setor público perceba que tem de criar canais de comunicação mais simples e tem de jogar o jogo deles, tem de jogar o jogo em que eles estão confortáveis, se quer trazer os jovens a participar de forma significativa e se queremos ter um sistema de política inclusivo, é preciso encontrar essas respostas para que os jovens participem. Uma das queixas mais comuns entre os jovens é que herdaram um mundo em ruínas. O conceito da justiça intergeracional está novamente no centro do debate político, económico e ambiental. A discussão foca-se na ideia de que devemos ter consciência e assumir os erros do passado, para que possamos deixar a casa em ordem no presente e talvez deixar o planeta mais sustentável para o futuro. Ça veut dire qu'à un certain moment, on a des personnes qui ont principalement leur vie derrière elles et d'autres personnes qui ont leur vie devant elles. Et on doit essayer de comparer ces deux choses. Donc faire un travail rétrospectif par rapport aux plus âgés, un travail prospectif par rapport aux plus jeunes, et essayer d'approximer en se disant, tiens, est-ce qu'on peut anticiper qu'il va y avoir des inégalités importantes entre eux? Un autre très bon exemple qui porte sur les questions de légitimité démocratique entre générations, c'est l'exemple du Brexit. Donc dans le cas du Brexit, les jeunes ont plutôt voté contre le Brexit et les personnes âgées plutôt en faveur du Brexit. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Une série de jeunes se sont prononcés en disant le Brexit, ces personnes âgées votent pour le Brexit, mais nous, en tant que jeunes, on va devoir vivre beaucoup plus longtemps avec les conséquences du Brexit que les personnes âgées. Donc ça pose quoi? Ça pose la question, comment est-ce qu'on traduit ça institutionnellement en termes de procédure démocratique juste, pour prendre en compte le fait qu'une décision prise aujourd'hui va affecter beaucoup plus longtemps les jeunes que les personnes plus âgées. Climate change is now rapid, widespread, and intensifying. That is according to a devastating report by the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change. Acho que a minha geração é uma geração que herdou o mais pesado dos fardos. Somos nós que vamos ter de pagar e de sofrer com as consequências de todas as crises que enfrentamos e também perceber que as gerações anteriores, de certa forma, falharam. Millions of people around the world today stayed away from school. About the global climate strike. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. Abre. Fecha. Aos 17 anos, mudei-me sozinha para Lisboa para começar o meu curso de representação ao mesmo tempo que acabava o ensino secundário. Foi quando estava a surgir a greve climática estudantil. Não pensei duas vezes, juntei-me logo e desde aí que só me tornei mais e mais ativa. Pessoal, briefing de palavras de ordem. Quem ficar com megafones, venha cá. Justiça climática é inerentemente justiça social e, portanto, aquilo por que estamos a lutar é, de facto, não só um futuro, mas também um presente digno para todas as pessoas. A representação tem muito a ver com o ativismo, que é o chamado artivismo. É a partir da arte que realmente chegamos às emoções das pessoas e é assim uma porta de entrada para transmitir algo que não conseguimos apenas a falar de pactos e a falar da urgência. Há um cântico que nós usávamos nas nossas greves no início que era "Os putos acordaram". Se não for agora, não é, e os ponteiros do relógio não param de girar. E o tempo para agir é agora, porque não temos outra opção. Ouvimos muitas vezes aquelas típicas coisas de mas vocês deviam estar nas aulas.
dinheiro ir para a escola, ou que não sabemos do que é que estamos a falar. Nós estamos aqui a falar do que a ciência nos diz. Olá, boa tarde. Sou da organização. Nós temos aqui uns papelinhos se nos quiserem depois enviar algumas fotos para o e-mail. Obrigada por ter vindo. La justice climatique, c'est un exemple très intéressant du point de vue des générations. C'est un problème qui se pose aujourd'hui. On ne parle pas uniquement de générations éloignées, on parle de générations actuelles. Et on parle aussi, évidemment, pas uniquement de la justice entre générations, mais de la justice de genre, de la justice globale avec les migrations de réfugiés climatiques. Toutes ces dimensions doivent être prises en compte. Donc, la première chose, c'est la justice climatique, c'est pas quelque chose pour demain, c'est quelque chose pour aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on aurait dû déjà prendre en compte beaucoup mieux hier. Acho que é importante fazer notar que há responsáveis por estas crises. Mas também é importante fazer notar que isto é uma crise que tem de ser resolvida por todas as pessoas. Portanto, não acho que faça sentido haver uma divisão geracional, uma vez que, no fundo, é uma luta pela vida. Muitas vezes nos perguntam como é que temos esperança, o que é que achamos que é possível um mundo melhor. E acho que às vezes este ativismo não vem tanto de um sítio de esperança, mas sim de um sítio de necessidade e de urgência. Temos de lutar para que quem nasça hoje tenha a mesma oportunidade de viver e de prosperar, no mínimo como nós tivemos e, se possível, ainda melhor. Nós temos ameaças comuns. Impedir uma guerra nuclear é uma ameaça comum. Combater as alterações climáticas e a crise ambiental é uma ameaça comum. Nenhum país pode combater sozinho estas grandes ameaças, não é? Eu penso que neste momento nós temos desafios épicos para a democracia poder enfrentar, não é? E até diria, para a sobrevivência da humanidade e de uma civilização humana, nós temos de cooperar até com os nossos potenciais inimigos. Precisamos de países como a Polónia, dos Estados Unidos, precisamos da China, precisamos da Índia, precisamos de toda a gente. O que não significa qualquer concessão ou qualquer ideia de que a nossa democracia fica em perigo. A nossa democracia ficará em perigo se tivermos o colapso ambiental e climático. Aí as democracias ficarão em perigo. More coffee? Yes, please. Thank you. Okay. These pictures are full of history. Yes, this is history. This one is Lech Walesa? Yes. With a priest nearby? Yes. Yeah. Oh, he was alive at that time. Yeah. Because, you know, he was You killed know by him? police, by the secret police. He was killed in a very bad way, really. The priest? Yes. At that time, you know, church was on our side. We were fighting with communism, we had one enemy, everybody was together, and the church was the place where the opposition had a support, really big support. Aos 67 anos, Ivona pode dizer que viveu muito. So this is the priest. Nasceu e cresceu na Polónia soviética, consciente da herança traumática dos pais e avós, testemunhas dos horrores nazis. Percebeu muito cedo que não podia ser indiferente à história. I was a student. I spent in England 3 years. Met peace people who were fighting for Poland abroad. And suddenly I realized how important it is to fight for the freedom, how important it is to live in a free country. And then I came back to Poland in 1980, exactly
exactly for solidarity time. It did become a very big movement against communism when John Paul II came to Poland. There were millions of Polish people going outside just to see him. He was saying that we must fight for the freedom. A visita do Papa impulsionou o movimento sindical Solidariedade a fazer forte oposição ao regime comunista. Era o início do fim da União Soviética. From that time, the opposition was growing, and Poland became a democratic country just because we were fighting together with church at that time. It did change now. A Polónia tem uma população de quase 38 milhões de pessoas, das quais 92% se identifica como católica. O Partido Conservador no poder, o PiS, viu nisso uma oportunidade e aumentou os subsídios do Estado à Igreja. I already knew this party. I was always against them. They started to change everything in Poland, and especially breaking constitution. You know, I'm atheist, and for me constitution is the Bible. And that was the first movement they did, you know. I went on the street. Nas ruas de Varsóvia, Ivona conheceu um grupo de mulheres, algumas já avós, que, tal como ela, partilhavam os mesmos valores democráticos. We were standing against nationalists. They were throwing at us bottles, bad words, and horrible. That was horrible. And we decided to make our own movement. One of the ladies said, "Okay, so make a Polish grannies." And I said, "It's fantastic, because we are fighting not for ourselves, because we are too old. We are fighting for our grandchildren." In Poland, granny is a very conservative and Catholic. And normally you have a conflict. Young generation, old generation. And it's a very hard work to convince young people that they are really nice grannies that you can speak with and that they are nice to young people. Apesar do conflito geracional, nas eleições legislativas de 2015 e 2019, cerca de 2/3 do eleitorado jovem votou em partidos conservadores em busca de segurança e estabilidade. Do you believe that young Poles are still mostly conservative, or there's something that was changing? Very much changing. This will show the strike, women's strike. Em outubro de 2020, o Tribunal Constitucional, composto por uma maioria de juízes nomeados pelo partido do governo, deu um parecer favorável à lei que proíbe o aborto em qualquer circunstância. Em Varsóvia, mais de 100 mil pessoas invadiram as ruas contra a decisão judicial. Muitos eram jovens. But it took them 5 minutes to say not. It's not only abortion. It's everything. We don't want you here. So this is now a political movement. Quando há 5 anos começaram a protestar nas ruas, estas mulheres estavam sozinhas. Foram atacadas
detidas pela polícia e ignoradas por gente mais jovem. Gente com mais força e energia, mas também com mais futuro a perder. We didn't want to tell young people how they should live. We just wanted to show them that this is important to take part in the political life as well. And suddenly, one day, we were started to be recognized by young people. We are for them, with them. This is our main goal, you know. We wanted for our children to have them everything, giving them a good life, but we were not teaching them to fight for the democracy, because you have to fight for it. You have to fight for freedom all the time. Eu julgo que há uma mensagem que a democracia deve dar aos seus membros, que é a mensagem da participação. Nós precisamos de participação. As democracias continuarão a ser representativas, mas há muitas esferas da vida pública onde a participação direta do cidadão é essencial. A boa sociedade democrática não é que tem as muralhas mais altas, é que tem os cidadãos que trazem a democracia dentro do seu coração e da sua alma, digamos assim. Não é? É impossível saber que mundo teremos depois da pandemia. Do mesmo modo, acredito que a democracia pode seguir caminhos que ninguém consegue prever. É verdade que perdemos liberdades, cedemos muito das nossas vidas privadas, mas talvez nos tenhamos apressado a declarar a morte da democracia. My fellow Americans. Para já, a Covid-19 levou muitos a exigir direitos nas ruas e travou situações asfixiantes. Os indivíduos erram. Os povos também podem errar. Agora, aquilo que a democracia, quando é sólida, nos garante é a possibilidade de correção do erro. E isso é uma coisa que as ditaduras não permitem. Gostava que acordássemos da nossa indiferença e decidíssemos que as ruas são para encher de debate. Aberta a todos, jovens, adultos, velhos, pobres e ricos, uma democracia aperfeiçoada, participativa, pensamento crítico, de intervenção. Gostava que a nova normalidade fosse esta. We are just about to die. And what sort of Poland we will leave them? Why should we decide about that? We will be on the street always. Estas avós absolutamente impressionantes não desistiram. Não desistiram porque, durante a curta história da democracia na Polónia, aprenderam que essa democracia, qualquer democracia, nunca pode ser dada como garantida.